Magno, bom dia. Tudo bem por aí? Eu tô aqui querendo passar uma informação para ti e te perguntar outra. Por que que Deus, lá em Gênesis, diz que tinha se arrependido de ter feito o homem? Tu sabe me responder essa pergunta? Boa noite, eu sou Magno da Rocha, este é o programa Assim Está Escrito. Hoje no programa eu vou responder a pergunta do meu irmão Adelso. Ele quer saber por que que Deus se arrependeu. Lá está escrito lá em Gênesis capítulo 6, verso 6, logo após a vinheta. A Igreja Missão Adventista traz para você o programa Assim Está Escrito com Magno da Rocha. Perguntas e respostas bíblicas. Tire suas dúvidas. E conhecereis a verdade, e ela vos libertará. João 8:32. Estou de volta. Agora convido vocês, para fazermos uma oração ao nosso Deus. Eterno e soberano Deus, Pai de infinita misericórdia. Graças nós te damos, Pai, pela tua grande bondade e misericórdia, Pai. Que o Senhor abençoe, Pai, grandemente, Pai, a mim que estou aqui, Pai, para responder as perguntas dos irmãos e aqueles que vão assistir o vídeo, que possamos compreender, Pai, plenamente a tua vontade para nossas vidas. Que o Senhor nos abençoe, não só hoje, mas que seja para sempre. Amém. Irmãos, agora eu vou responder a pergunta do irmão Adelson. Ele perguntou por que que Deus se arrependeu de ter criado o homem. Eu vou ler aqui o verso, que se encontra no capítulo 6 de Gênesis. O verso é o 6. Então o Senhor arrependeu-se de ter feito o homem sobre a terra, e isso cortou-lhe o coração. Agora eu vou aqui ler uma outra passagem, Números 23, o verso é 19, diz assim: Deus não é homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa. Acaso ele fala e deixa de agir? Acaso promete e deixa de cumprir? Bem, irmãos, aqui a dúvida de muita gente na Escritura Sagrada é que aqui em Gênesis, capítulo 6, diz que o Senhor se arrependeu de ter feito o homem. Lá em Números 23, verso 19, diz que Deus não é homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa. Aí vem a dúvida na cabeça de muitos leitores, sobretudo na vida daqueles que começaram ou iniciaram o estudo da palavra de Deus. Que em uma passagem diz que Deus se arrependeu, na outra diz que Deus não se arrepende. E agora, há uma contradição na Bíblia? Como resolver este problema? É o que nós vamos ver agora. Em Gênesis, esse verso aqui está no contexto, dos antediluvianos, ali próximo, de que Deus iria destruir, o homem por causa da sua maldade. Eu vou ler um texto mais amplo para que nos ilumine essa pergunta, ou o verso. Vamos ver no seu contexto esse verso. Quando os homens começaram a multiplicar-se na terra, e lhe nasceram filhas, os filhos de Deus viram que as filhas dos homens eram bonitas, e escolheram para si aquelas que lhes agradaram. Então disse o Senhor: por causa da perversidade do homem, meu espírito não contenderá com ele para sempre. Ele só viverá 120 anos. Naquele dia havia nefilins na terra, e também posteriormente, quando os filhos de Deus possuíram as filhas dos homens, e elas lhes deram filho, eles
foram os heróis do passado, homens famosos. O Senhor viu que a perversidade do homem tinha aumentado na terra e que toda a inclinação dos pensamentos de seu coração era sempre e somente para o mal. Aqui está o contexto do verso 6, não é? O contexto do verso 6 está falando ali quando, né, a raça humana se multiplicou, o mal cresceu grandemente ali naquela humanidade, naquela época. Aí o que o verso 5 diz é que o Senhor viu a perversidade do homem que tinha aumentado na terra e que toda a inclinação dos seus pensamentos, do seu coração, eram sempre e somente para o mal. Quando Deus criou o homem, irmãos, Ele criou o homem para viver eternamente. Mas nós sabemos da queda, o homem caiu, mas Deus já tinha um plano de restaurar o homem. Deus instruiu Adão a ensinar os seus filhos e os filhos as suas descendências de como andar conforme a palavra do Senhor. E aqui o que nós podemos ver é que os homens não seguiram os ensinamentos de Deus, os ensinamentos dos seus pais, mas acompanharam, né, ou tomaram um rumo diferente daquilo que Deus havia planejado para eles. O rumo do mal, seguiram o caminho do mal, não obedeceram a sua palavra. Como diz assim, que sempre, né, a tendência deles era para o mal. E agora Deus, aqui o verso diz que Deus se arrependeu de ter feito o homem sobre a terra. Isso cortou o coração. Essa palavra arrependeu-se aqui, irmão, não é que Deus agora está arrependido porque ele errou em criar o homem, ele fracassou. Mas está falando aqui, ó, que pesou em seu coração, entristeceu profundamente a Deus. Esse é o significado da palavra. Que Deus ficou muito triste. É como um homem que tem vários filhos. E ele tem as regras, né, para os seus filhos, seus ensinamentos. Mas os filhos tomam um rumo diferente daquele que o pai quer para os seus filhos. E aí o pai pode dizer: eu estou muito triste, profundamente triste, pelo que os meus filhos fizeram de suas vidas. Não obedeceram os meus conselhos, os meus ensinamentos. Assim também era Deus. Porque Deus tinha os seus ensinamentos, as suas regras, para que o homem vivesse feliz. Mas o homem tomou um rumo diferente, seguindo a inclinação da carne, que é para a morte. E por que que Deus se entristeceu tanto? Porque agora, irmãos, aqui ele diz aqui, no verso ele diz assim: meu espírito não contenderá com ele para sempre, e ele só viverá 120 anos. Por que que Deus se entristeceu? É que o tempo de misericórdia que ele tinha dado para essas pessoas se arrependerem, o tempo de graça, estava chegando o fim, porque Deus é bom, a Bíblia diz que Deus é amor, mas Deus é justiça também. Há um momento que a justiça de Deus é acionada. Deus, na sua onisciência, sabe que agora o homem não tem mais solução. Então ele agora vai acionar a sua justiça. Agora ele vai aplicar a sua justiça. Aí Deus ficou muito triste, porque ele sabia que com o dilúvio toda a raça humana iria perecer. E esse não era o intento de Deus, não era o plano de Deus para a humanidade. É por isso que ele se entristeceu muito. Aqui no final do verso diz assim, no verso 6 diz assim: cortou-lhe o coração. Quem é o pai que não se entristece em ver o filho tomando um rumo ou atitudes que não condiz com os seus ensinamentos?
porque ele sabe que uma hora a justiça vai prender o seu filho. Se ele roubar, o pai sabe que há um momento em que a polícia vai prendê-lo, ou ele pode ser morto pelo dono das coisas, né, dos objetos que ele rouba. Então assim o pai se entristece. Assim também Deus sabia que iria chegar a hora dele enviar o dilúvio, né? Até que aqui na passagem aqui bíblica, neste capítulo, Deus avisa Noé para ele fazer uma arca, porque ele vai trazer um dilúvio e vai destruir a todos. Mas quando Deus faz essa arca, irmão, e ainda está dando uma oportunidade para essas pessoas que viviam de mal a mal, iam de mal a pior. Enquanto Noé estivesse construindo esta arca, segundo o meu entendimento, haveria chance desse povo se arrepender e serem salvos. Assim como hoje, irmãos. Hoje o mundo não é diferente. Jesus disse que o dia do Filho do Homem seria como os dias de Noé. E é o que está acontecendo, irmão. A perversidade, não é? Só tem crescido em nosso mundo. Eu vou ler aqui, irmãos, uns 2 versos, no livro de Isaías, que vai nos mostrar o que está acontecendo hoje na nossa sociedade. Diz assim, ele diz assim, não, irmãos, diz assim: assim a justiça retrocede e a retidão fica à distância, pois a verdade caiu na praça e a honestidade não consegue entrar. Hoje, irmãos, a justiça, onde está a justiça para muitos? Não é? Estão fazendo injustiça, pessoas injustiçadas no nosso país, neste mundo. A verdade, irmão, ela é esquecida por aqueles que deveriam prezar pela verdade. Os tribunais, há outras traduções que falam dos tribunais. A mentira hoje, irmãos, ela é valorizada. A idolatria. O mal hoje é chamado de bem e o bem é chamado de mal. E o que é que vai acontecer, meus irmãos? A mesma coisa que aconteceu nos dias de Noé. Deus vai trazer um fim à humanidade quando Jesus voltar. Vai começando ali pelas 7 últimas pragas. Aí depois Jesus, ali no final, Jesus volta e os ímpios são eliminados da terra como foram nos dias de Noé. Então, meus irmãos, Deus está triste como ele estava triste nos dias de Noé. Depende do homem. O homem que hoje vive no mal tem a oportunidade, a graça. Hoje a pregação da palavra está nas redes sociais, nas televisões, pelas ruas. Hoje o homem, sobretudo no nosso país, irmão, ele está bem evangelizado. As pessoas não aceitaram a verdade porque não querem. E Deus está profundamente triste porque ele sabe que um dia, e o dia está se aproximando, que o juízo dele vai cair sobre os ímpios. A Bíblia diz que Deus tem contenda com os moradores da terra. Ele vai pleitear com esses homens que rejeitaram a sua graça. E agora a sua justiça vai chegar para eles. Eu espero ter respondido a pergunta do irmão, que o arrepender-se aqui é no sentido de uma tristeza profunda, de um pesar muito grande de Deus pelo rumo que seus filhos tomaram ali nos dias de Noé.